Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Tudo bom, pessoal? Se vocês me permitem, eu vou fazer uma única saudação, lembrando da minha querida amiga Níris Cristina Fredo da Cunha. Está passando por um momento, é só um momento, logo ela vai estar junto com a gente de novo. E é uma pessoa que eu gosto demais. A história com a Níris é antiga. A história com a Níris é ainda no tempo da Companhia Paulista de Seguros. Ela era do departamento de sinistro e a gente já trabalhava para a Paulista. Depois ela veio trabalhar no escritório. Então já agradecemos imensamente o convite da Federação e de todos vocês que estão aqui, agradecendo a presença. Eu quero fazer uma referência especial a Níris e desejar que ela logo esteja tomando uma cervejinha com a gente e se divertindo. O meu papel aqui, gente, hoje, do que combinamos eu e o Ricardo, é de eu contextualizar o tema, né? Porque nem todo mundo é próximo do assunto, nem todo mundo é próximo do seguro rural, do seguro agrícola, né? E, inclusive, meu querido amigo Giovanni, que está lá no fundo, o Giovanni disse assim: Juliano, vou lá para entender melhor isso aí, né? Então, nada melhor do que a gente contextualizar um pouco do que seja o seguro agrícola. E antes de tudo eu trago a contextualização com relação à legislação, né? Sempre lembrando que o seguro no Brasil ele é uma atividade regulada. Então nós não temos a liberdade das seguradoras para poderem estabelecer produtos como bem querem, comercializarem como bem querem, fazerem regulação de sinistro como bem querem. Então, a SUSEP ela regula esse mercado, ela fiscaliza esse mercado. E ela também promulga regras legislativas com relação a esse funcionamento. Então, trago a contextualização de que o seguro rural, como um todo, ele está abarcado lá pela circular SUSEP 621 e depois, mais na frente, obrigado Jaque, depois, mais na frente, em 2021, a SUSEP se ocupou de promulgar a circular 640, que trata especificamente, então, do seguro rural e que rege, portanto, a atividade das seguradoras nesse ramo. Vocês me perdoem da minha voz e da minha um pouco de pigarro. Eu não sou fumante, mas eu, como todo porto-alegrense, tenho rinite, e ela me atacou. Quem não tem rinite não é de Porto Alegre, só é de outro lugar. Trago também algumas questões legislativas, muito mais para contextualizar mesmo, para que vocês compreendam que nós não estamos falando de uma atividade simplesmente solta no mercado. Não, ela é uma atividade extremamente regulada, extremamente atenta, ou recebe a atenção pela legislação. Eu falo da legislação que trata sobre a subvenção do prêmio do seguro rural. Trago também para vocês a legislação que versa sobre o zoneamento agrícola de risco climático, né, que são as janelas de cultivo conforme regiões, tipo de solo, semente. Trago também a legislação com relação às próprias sementes e às certificações de sementes. Por que isso, de novo? Nós não estamos a gente não está numa palestra essencialmente jurídica, mas me parece que é importante trazer esse contexto. Existe um arcabouço legal dedicado a esse tema que a gente vai tratar propriamente hoje, inclusive com regras trazidas pelo Ministério da Agricultura através do seu Comitê de Gestão de Risco Rural. Então, é muita gente legislando sobre o mesmo tema. Nós estamos falando do seguro de penhor rural, que é aquele que se dedica às benfeitorias, aos silos, às estruturas, ao maquinário que o produtor rural tem e que coloca esse bem em garantia de uma determinada alavancagem financeira que ele tenha feito, e aí ele faz um seguro para garantir aquele bem que serve de garantia para aquele empréstimo que ele buscou, o seguro de penhor rural.
E nós temos também o seguro de benfeitorias e produtos agropecuários, que nada mais é, e ele se diferencia do anterior, do penhor rural, porque este não necessariamente faz parte de garantia de algum empréstimo tomado pelo produtor rural. E por fim, o que é o foco da nossa análise hoje, a gente tem o seguro agrícola. E do que o seguro agrícola se ocupa, gente? Ele se ocupa de proteger a vida da planta. É isso que ele se ocupa. O objetivo é o bom desenvolvimento da planta, e se esse desenvolvimento não for adequado por força somente de fenômenos meteorológicos, então esse seguro vai incidir e ele eventualmente vai indenizar esse produtor rural. Então nós estamos falando de um risco relacionado à vida da planta, e aqui tem uma curiosidade, para o meio jurídico isso é interessante, Lúcio, tu que é um pensador, um jurista de respeito, a gente fala de um seguro de danos, agora bem teoria jurídica, a gente fala de um seguro de danos, mas que versa sobre um ser vivo. Então ele traz algumas idiosincrasias interessantes a partir deste elemento contra riscos meteorológicos, e estritamente riscos então externos e inevitáveis. Tudo aquilo que o produtor rural puder evitar que aconteça não terá cobertura no seguro. Aquilo que ele não consegue evitar que aconteça, ele não consegue abrir guarda-chuvas na lavoura para evitar que o granizo faça o desfolhamento da lavoura. Ele não consegue fazer isso. Bom, então ele tem a cobertura do seguro agrícola. E aqui eu trago uma figura que me parece importante a gente trazer, principalmente porque, eu não sei vocês, mas eu sou guri de apartamento. O máximo que eu fiz de plantio na minha vida foi do feijãozinho, aquele do algodão molhado que a gente faz lá no primário, lá para saber como se desenvolve uma planta. Confesso isso, eu fui estudar, eu sou guri de apartamento, tá? Sou de Porto Alegre, tá? Apesar da minha família ser de Bagé, a nossa né? Nossa família é de Bagé, eu sou guri de apartamento. Então, é importante a gente compreender como é que se desenvolve e em que momentos do cultivo, aqui nós temos uma figura de soja, em que momentos do cultivo a gente tem a cobertura do seguro. Vejam, lá no início, naquela sementinha, eu não sei se tem o apontador, mas não. Lá no início, naquela sementinha lá, imagine um feijãozinho em cima do algodãozinho molhado. Aí, em cima daquela sementinha, nós temos então o plantio. Depois, na segunda figura, a gente tem a germinação. Esta semente começa a germinar e, na sequência, ela emerge, ela sai do solo. Ela, então, passa a se desenvolver fora já daquele ambiente de germinação. Pois bem, a gente vai ter duas coberturas aí nesse momento. Uma cobertura que inicia no momento do plantio até o V1, entre o V1 e o V3, ali, ou trifoliar, né? A gente vai aprendendo agronomia também, né? Então, começa a poder se exibir até sobre a agronomia. O trifoliar, que é a cobertura adicional de replantio. O que quer dizer isso? O produtor rural, ele investe para a preparação do solo, ele compra sementes, ele faz todo o enriquecimento de substratos do solo para realizar o plantio, ele tem um investimento nesse período, mas a vida da planta ainda não iniciou. Então ele tem uma cobertura que ele pode adquirir de replantio, para se algum risco acontecer neste período, ele tem então uma cobertura que vai lhe indenizar. Por exemplo, frase de guri de apartamento. Se a gente vai em qualquer ambiente, uma praça em Porto Alegre, e a gente tem uma tromba d'água, o solo vai criar veios de água que vão escorrer. Se eu faço o plantio naquele período e eu tenho uma tromba d'água, eu corro o risco de ser lavado o solo e levar todo o meu plantio. Então eu tenho que ter condições de ser indenizado para plantar novamente, para cultivar novamente. Bom, mas a partir do momento entre o V1 e o V3 ali, que é o trifoliar, e aqui é uma figura de soja, a partir daquele momento eu tenho a vida da planta. Bom, agora nós iniciamos uma outra cobertura, que é a cobertura básica, que é a cobertura então que vai estabelecer
uma garantia desde aquele início de vida até a colheita. Após a colheita, nós temos a morte da planta, e a partir do momento da morte da planta, nós não temos mais cobertura. As minhas filhas, quando descobriram que quando a gente comia a carne, a gente tinha que matar os bichinhos, eu vi que elas ficaram um pouco impactadas com aquilo. Eu, como gosto de carne, faço churrasco, fiquei preocupado com isso e quis educá-las. Aí eu disse para elas, olha, realmente a gente mata o bichinho, mas quando a gente come uma alface, a gente também mata a alface. Né? Ela só não grita, ela não muge, né? Ela não sangra, mas a gente tira ela do solo e a partir desse momento a gente mata a alface. Né? Não existe alimentação humana que não seja de outro ser vivo. Portanto, no nosso seguro agrícola, a partir do momento em que há a colheita, a planta morre, e a partir do momento em que ela morreu, não há mais cobertura de seguro agrícola. Não há mais cobertura de seguro agrícola. A gente vai poder ter coberturas de outros seguros do produto advindo da lavoura, mas não mais o seguro agrícola propriamente dito. Dito isso, do que as seguradoras, quais são as informações que as seguradoras precisam para então contratar esse seguro? Dizer, olha, eu aceito esse risco. Ela tem que saber algumas informações, ela precisa receber informações para dizer qual é a probabilidade de ocorrência, qual é a severidade possível, o quanto está em risco, quais são os elementos necessários para ela estabelecer então a garantia. Pois bem, na subscrição, as seguradoras se alimentam de informações do IBGE com relação à produtividade do município e todos os elementos sobre isso. Ela se alimenta também do georreferenciamento, coordenadas e localização daquela área. Ela precisa saber qual será a área efetivamente cultivada, através de um croquis, é feito um desenho mesmo da área, com as coordenadas, para saber quais são as áreas que estão seguradas. Ela precisa saber características da área. Aqui nós temos um problema, porque via de regra as seguradoras não conseguem saber as características dessa área e não tem braço suficiente para ir a todas as lavouras para perceber e saber essas características. Ela vai perguntar o tipo de solo para o seu segurado proponente. Ela vai perguntar qual é a cultura, a variedade de sementes, qual foi o histórico de utilização dessa área, o que antes existia nessa área que agora vai ser cultivada. Existia já uma lavoura? Lavoura do que? Antes existia, era desenvolvido a pecuária nessa área? Ela vai fazer essas perguntas também. E vai eventualmente perguntar a data em que esse produtor rural pretende realizar o plantio, para ver se dentro do zoneamento agrícola de risco climático. E também vai estabelecer exclusões de cobertura. A seguradora vai dizer aquilo que ela não cobre. E vocês vão ver em todos esses elementos aqui, que ou nós temos presente riscos evitáveis, o segurado pode evitar, ele tem obrigação de evitar, então se ele tem obrigação e ele pode evitar, a seguradora não cobre, então só cobre riscos externos e inevitáveis, ou a seguradora não tem condições de quantificar estatisticamente a probabilidade de ocorrência do sinistro. Manejo equivocado ou a falta do manejo do plantio é evitável. O produtor rural tem a obrigação de aplicar todos os defensivos agrícolas, de fazer as podas dependendo da cultura, de fazer o preparo do solo, enfim, ele precisa tomar todas essas cautelas durante a lavoura. Invasão de terras não vai ter cobertura, porque não há como quantificar esse risco, não há como fazer uma análise de probabilidade desse risco. Inundação, via de regra, as apólices no Brasil têm cobertura para inundação, mas somente para os riscos de tromba d'água ou chuva excessiva. A inundação é aquela que vem do aumento da vazão de um rio, por exemplo, via de regra as seguradoras não comportam cobertura nos seus clausulados. Ataque de insetos e de animais, no Rio Grande do Sul a gente tem problemas sérios com javalis, por exemplo, né? Mas a gente há pouco tempo teve na Argentina uma chuva de gafanhotos
que ameaçava entrar no Rio Grande do Sul, muito próximo, inclusive, do momento de colheita da soja, que ameaçava muito as nossas lavouras. As seguradoras não cobrem esses tipos de risco no Brasil hoje, porque alegam não tem como quantificar a probabilidade disso acontecer ou a severidade disso acontecer. Talvez a gente tenha que evoluir nesse lado. Perdas pelo processo biológico da planta, enfermidades e pragas, elas hoje são todas evitáveis pelo manejo correto da safra, então por isso que as seguradoras também, via de regra, não cobrem. Danos após a colheita, morreu o alface, né? Então nós não temos mais cobertura, não tem mais cobertura vigente. Seca em lavoura irrigada e desrespeito às normas técnicas, como por exemplo o zoneamento agrícola. Esses vão ser os principais motivos de exclusão de cobertura lá previstos na apólice. Eu boto 3 pontinhos lá embaixo, gente, porque vamos ser sinceros, a gente sabe que lá nos clausulados das seguradoras a gente tem vários outros motivos de exclusão de cobertura. Tem lá a regra, Ricardo, 13.2.3AXZ com asterisco, que não tem cobertura. Mas essas não são as principais. Eu brinco sempre, você sabe o que é raio ionizante? Sabe, André, o que é raio ionizante? Eu também não sei. Mas em todas as apólices de seguro nós temos exclusão de cobertura para raio ionizante. Se eu não sei, e tu não sabe, como presidente do Sincor, então é sinal de que isso nunca acontece. Então, o que eu já defendo com relação a exclusões de cobertura? Estas exclusões de cobertura que são efetivamente incidentes em casos concretos, essas exclusões precisam estar bem claras para o segurado, para o consumidor. E não me parece que custe muito fazer essa informação correta, de forma clara, na própria proposta pela seguradora, e muitas já estão fazendo. Eu tenho vários exemplos de seguradoras que já vêm trazendo esses alertas na proposta com relação a essas principais exclusões de cobertura. Bom, sem entrar no juridiquês, pelo amor de Deus, mas mais uma vez contextualizando no direito, a gente sabe que o Código Civil prevê que o contrato seguro ele é formado pela estrita boa-fé. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que lá na proposta que o segurado preenche para entregar para a seguradora, ele tem que observar a verdade, a realidade das informações que lhes estão sendo perguntadas. Por quê, gente? Porque, por exemplo, no seguro agrícola, que é o nosso objeto de análise hoje, é impossível financeiramente que as seguradoras designem um perito para cada área que será assegurada, para que ele verifique em loco cada um dos riscos que está sendo contratado. Isso é impossível. Isso é impossível. Vocês imaginem em 60 mil contratações, em 70 mil contratações, em 100 mil contratações de apólice, tu ter um perito que vai ser designado para fazer uma vistoria prévia. Então, em regra, não acontece essa vistoria prévia e, portanto, as informações elas precisam vir na proposta. O segurado, através do seu corretor de seguros, quando especializado, melhor ainda, porque ele vai saber exatamente quais são as informações necessárias para que a seguradora estabeleça o contrato e a gente tenha uma harmonia contratual. A gente tem a assinatura dessa proposta, hoje um tema super interessante, porque nós não trabalhamos mais com assinatura física, né? Outro dia eu tive que assinar um documento e eu me dei conta que a minha assinatura já não tem mais nada a ver com a minha assinatura de antes de 2020. Não tem mais nada, porque simplesmente eu não assino mais nada à mão. As nossas propostas hoje são todas emitidas via sistema, né? E é um desafio que o mercado tem também de depois comprovar quem informou, como informou e quem assinou aquela proposta. O tipo de solo, como eu bem disse para vocês, é perguntado, o histórico da área e o tipo de sementes. As polêmicas a gente deixa para depois, né, cara? Especialmente sobre essas informações trazidas na proposta. Mais um elemento relevante, e aqui eu separo em 3 pontos, né? O ponto pré-contratual, que é a proposta, que traz as informações necessárias para que a seguradora aceite ou não aceite o risco e diga o preço pelo qual ela vai aceitar.
Num segundo momento, nós temos durante a vigência, durante a vida da planta, obrigações do segurado no sentido de evitar o risco. Porque quando a gente fala que o segurado faz seguro para garantir o seu patrimônio, no caso a sua lavoura, a gente tem que entender que ele não quer que aconteça nada contra a sua lavoura. Ele quer terminar o seu plantio, fazer uma bela de uma colheita e dizer, paguei o seguro, mas não precisei utilizá-lo. Bom, então ele tem que cumprir determinadas regras para que não aconteça o risco. Uma delas, a principal, vamos dizer assim, tempo encerrado. Não pode ser. Sério? Eu esqueci de comentar que as mulheres controlam o piano. E agora, como eu faço? Então tá. Não, vamos, eu como estou coordenando o painel e a gente que coordena, vamos dar mais alguns. Não, mas podia ter vindo uns 5 minutos antes. Já largaram o tempo encerrado. Estou me sentindo em casa. Estou me sentindo em casa, que não tenho aviso prévio para nada também. Só recebo para a hora. Mas vamos lá, vou tentar correr aqui. Então vejam, gente, tem uma obrigação de manejo adequado da safra e com relação a evitar o risco moral, né? Vamos imaginar, o produtor rural não pode, à medida que ele percebeu que houve um sinistro na sua lavoura, ele não pode simplesmente dizer, bom, agora eu não vou mais aplicar defensivo agrícola, agora eu não vou mais fazer manejo, eu não vou mais investir nessa lavoura se eu tive um sinistro. Não, ele tem que continuar investindo na sua lavoura para evitar que o dano seja ainda maior. E nós temos no final das contas, esse é o terceiro momento que eu trago para vocês, que é o momento do sinistro, né? Em que o segurado ele deve informar rapidamente a seguradora a ocorrência do sinistro, para que ela tenha tempo de ir até então a lavoura, agora sim no exame in loco, e poder fazer uma regulação que vai chegar à conclusão de o que aconteceu. Foi granizo, foi geada, foi chuva excessiva, foi tromba d'água, o que foi vendaval, o que aconteceu e também, no final das contas, quantificar qual foi o prejuízo observado. Lembrando, nós estamos falando de um ser vivo que deixa marcas, mas quanto mais tempo passa, menos marcas ele vai deixar para se saber exatamente o que aconteceu. Aí depois a gente entra nos elementos polêmicos ou não tão polêmicos, que me parece a gente pode depois tratar com o Ricardo com relação ao zoneamento agrícola de risco climático, que é uma obrigatoriedade do contrato e inclusive das apólices subvencionadas. Então, se o produtor rural se aproveitou de subvenção de pagamento do prêmio, ele se compromete junto ao governo federal também de observar o zoneamento agrícola de risco climático. Não é só com a seguradora que ele estabelece esse compromisso, ele estabelece também com o Ministério da Agricultura. A gente fala do histórico da área, que é um elemento que também tem causado conflito. Alguns produtores rurais não compreendem a necessidade dessa informação e outras seguradoras, por vezes, não perguntam para o segurado qual era a utilização da área anteriormente, e isso é um problema, porque como é que o segurado vai adivinhar que isso é importante ou não para a seguradora na subscrição do risco? Nós temos a questão do tipo de solo, no mesmo sentido, e nós temos a questão da certificação de sementes. E trouxe aqui para vocês, por fim, uma foto de uma regulação de sinistros, para contextualizar para vocês como se dá essa regulação. Aqui nessa foto nós temos claramente o plantio no pó. O que é o plantio no pó? A seca é um fenômeno climático que ele não é pontual, né? Ele não tem um dia que acontece a seca. A seca ela tem um período, ela começa e ela se estende e ela vai produzindo um ambiente não propício à germinação e desenvolvimento de uma lavoura. O produtor rural, no momento de seca, ele não deve plantar. Ele não deve plantar. É só me dizer, Juliano, mas é que ele comprou semente, tudo bem, mas ele não deve plantar, porque ele não vai conseguir colher. Se ele planta nesse momento de seca, a seguradora vai dizer, não, eu não quero esse risco desta forma, eu não quero garantir, porque tu não vais ter lavoura. Então tu está fazendo um seguro de carro batido, que a gente brinca fazendo analogia com o seguro de automóvel. E como é que se verifica isso depois na regulação de sinistro? Não sei se dá para vocês enxergarem uma trena que passa no meio dessa pseudo-lavoura, não tem uma lavoura aqui,
e que faz análise de metro linear, o stand de plantas por metro linear, que vai dizer, então, quantas plantas por metro linear tem nessa lavoura e vai chegar à conclusão que esses espaços entre as plantas foi justamente a falta de água, a falta de condição hídrica do solo. Algumas vão conseguir puxar água, outras não vão conseguir e elas não vão germinar. E aí tu consegue constatar isso através de uma regulação de semente. Perdoem a pressa na explanação, fico à disposição de vocês na sequência para perguntas. E Giovanni, vou te mandar a apresentação que a gente estava tirando foto. Vou te mandar a apresentação. Não, você está tirando foto de ti. Ah, pode tirar. Muito obrigado, gente. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, super cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, super cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.